Bom, irmãos, então uma boa noite para todos. Que o Senhor nos abençoe mais essa noite, mais essa oportunidade que nós temos, como o Jorge bem orou, né? Mais uma rica oportunidade, um privilégio, podermos abrir a palavra do Senhor sem nenhum impedimento e podermos extrair dela ensinos preciosos para a nossa vida. O irmão Silas lembrou no último domingo que é o dia da Bíblia, né? E nós fizemos a lembrança de que em muitos lugares as pessoas não têm esse mesmo acesso. E nós muitas vezes temos e não aproveitamos. Temos a Bíblia na mão, temos a Bíblia no celular, temos a Bíblia na internet, na hora que a gente quer, para aprender o que a gente precisa. E muitas vezes a gente não valoriza. Então é muito bom podermos abrir a palavra do Senhor e podermos aprender com ela. Quando a gente chega num final de ano, como nós estamos nos aproximando agora, no final desse ano de 2020, eu coloquei o título do nosso estudo nessa noite, 2020, um ano ímpar. Na verdade, 2020 é um número par, mas esse ano foi um ano ímpar. Um ano como nenhum outro que nós já vivemos. E se nós pensarmos nesse momento de final de ano, o que a gente faz sempre quando nós chegamos no final de um ano? O que a gente sempre faz? Tem duas coisas que a gente sempre faz. Quem pode ajudar a gente aí? Comemorar. Comemorar pode ser uma delas. Fazemos promessa também de um dias melhores, né? Planos para o futuro, não é isso? Plano, a palavra. Planos, projetos para o ano que vai vir. Retrospectiva. Então são duas coisas que a gente sempre faz. Todo final de ano a gente sempre faz isso. A gente faz uma retrospectiva. O que é a retrospectiva? É olhar para trás e ver aquilo que passou, ver o que nós passamos e de repente tirar lições daquilo que nós passamos. E como o seu Silas falou, nós fazemos planos. Então nós não olhamos só para trás, mas nós olhamos também para frente e pensamos no ano que vai vir. E pensamos em planos, projetos, como o seu Silas falou, né? E todos nós, sempre aos finais de ano, nós fazemos isso. E se você puxar um pouquinho na sua memória, tenta lembrar como foi o seu final de 2019. O que a gente imaginava no final de 2019 para esse ano de 2020? Certamente todos nós tínhamos projetos, tínhamos sonhos, ideias que gostaríamos de colocar em prática. E o ano começou, como todos os outros, né? E aí nós passamos ali o janeiro, fevereiro, e no meio de março, no dia 13 de março, se eu não me engano, para ser mais exato, sai aquele decreto, né? E que as igrejas precisaram ser fechadas e a partir daí tudo mudou. Certamente tudo isso não passou nem perto das nossas mentes, o que nós vivemos esse ano. E quantas pessoas não puderam realizar os seus projetos esse ano? Muita gente perdeu o emprego, muita gente teve a sua renda diminuída, às vezes zerada, ou então diminuída a ponto de precisar mesmo de ajuda, precisar de uma cesta básica. Muita gente passou por isso. Isso afetou a todos nós, talvez alguns mais do que outros. Lá em casa, por exemplo, a partir do dia 16 de março, eu não saí mais de casa para trabalhar. Eu trabalhei em casa. A gente precisou, nós professores, eu creio que todos os professores, nós precisamos aprender coisas que a gente não estava acostumado a mexer. A gente está acostumado a ir para uma sala de aula, ter um quadro branco, às vezes em alguns lugares uma televisão, um data show, e a nossa sala de aula passou a ser a minha sala da minha casa e a tela de um computador. E às vezes parecia que eu estava ficando até meio maluco, né? Porque você imagina, passar a sua manhã inteira conversando com a tela de um computador. É claro que os alunos estão do outro lado, mas em muitos casos a impressão é que não tinha ninguém do outro lado. Então, uma adaptação muito grande, e todos nós, né? O Vantuí com certeza, né, tendo que entrar na casa dos clientes, você tem que botar uma máscara. E eu estou tendo que usar uma máscara aqui agora, você está tendo que usar uma máscara agora para onde você vai.
E tudo isso não estava dentro dos nossos planos, não estava dentro dos nossos projetos, nada disso. Mas a gente precisa tirar lição disso, né? A gente precisa fazer uma retrospectiva e tirar lição disso. Tudo isso que a gente viveu tem que nos ensinar de alguma maneira. A gente tem que aprender alguma coisa que seja útil e que a gente possa levar para o nosso próximo ano, se é que nós vamos chegar lá, em 2021. O que a gente pode esperar para 2021? Será que a gente pode esperar que 2021 vai ser melhor? Quem aqui pode dizer que 2021 a gente vai poder tirar essa máscara aqui? A gente pode dizer isso? Lá na escola, por exemplo, eu não sei se ano que vem eu vou dar aula presencial ou se eu vou dar aula, se eu vou continuar trabalhando em casa. A gente não sabe ainda, né? Tem pais que estão doidos para mandar os filhos para casa, para a escola. Tem outros que só vão, que falam, só vou mandar se sair uma vacina segura aí. Quanto tempo isso pode levar? Né? E a expectativa, né, daquela ansiedade se vai ter emprego, se não vai ter, né? Porque muitas pessoas, cidade pequena, de repente você percebe pouco, mas cidade grande o pessoal passa muito aperto essa pandemia, né? Porque não tem perspectiva de aula, de emprego, né? Então, exatamente. O Tiago, há poucos dias, deu o testemunho dele aqui, né? Perto de formar, já esperando sair da faculdade, de repente conseguir um emprego, e assim que ele forma, começa a pandemia. E aí, como é que faz? E isso traz, como o Vantuí falou, uma ansiedade muito grande. A gente costuma dizer que o mal do século é a depressão, mas eu acho que o mal do século mesmo é a ansiedade, porque em muitos casos a ansiedade é a causa da depressão. A depressão, em muitos casos, é causada por uma ansiedade muito forte. E o período é, infelizmente, para todos nós, de incerteza, insegurança. A gente não sabe se vai ser mais tranquilo 2021, a gente não sabe se vai ser pior, né? Em muitos lugares aí, por exemplo, essa semana, a Prefeitura de Búzios já mandou fechar tudo de novo. Deram 72 horas para os turistas que já estavam lá sair fora, ir embora para sua casa. Né? Tá tendo manifestações agora lá do pessoal do comércio em Búzios, porque a cidade fechou de novo. A gente pode dizer se aqui vai acontecer isso de novo outra vez? Não sei, será que em janeiro o Vantuí vai poder abrir a loja dele? A gente não sabe, né? E isso é muito complicado, mas é Deus que fez isso, sabia? É Deus que permite isso. Isso está lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Olha o que está escrito aqui, ó. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este, ou seja, fez o dia da adversidade, em oposição àquele, em oposição ao dia da prosperidade, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. É Deus que permite o dia da adversidade e é Deus que permite o dia da prosperidade. E esse versículo de Eclesiastes, ele tenta explicar um pouco para a gente por que as coisas são assim. Para que o homem nada ache, ou seja, para que o homem não conheça, não saiba aquilo que vai vir no dia de amanhã. A gente não sabe se o dia de amanhã vai ser melhor ou se vai ser pior. E isso é uma realidade para todos nós, especialmente nesse momento e nesse período que nós temos vivido. Então eu procurei buscar algumas coisas dentro daquilo que eu aprendi, que eu pude vivenciar ao longo desse ano e que eu desejo, depois de fazer a minha retrospectiva, agora colocar nos meus planos para 2021, se o Senhor assim permitir que a gente chegue lá. O que a gente precisa praticar em 2021, se lá nós chegarmos? E é isso que a gente pretende trazer para a nossa meditação nessa noite. E a gente vai começar com um texto de Eclesiastes mesmo, que nós citamos na semana passada, quando o Vantuí estava fazendo o estudo aqui. E nós citamos um texto lá de Eclesiastes, que nós vamos começar por ele. Eclesiastes capítulo 9. Falou que nós aprendemos com essa pandemia, e com certeza todos aprenderam que nós vamos continuar aí agora com isso na mente, o resto da vida
Passaram-se gripe aviária e outras gripes, mas não foram igual essa que marcou igual esse ano, né? Exatamente, né? E tudo isso, todas essas experiências, elas têm que nos ensinar alguma coisa, né? Eclesiastes capítulo 9. Primeiro versículo, nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o verso 3. Deveras resolvi todas estas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Até aí. Nós aprendemos com esse texto que não importa se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu sou justo diante de Deus, se eu sou um ímpio, se eu sou um incrédulo, todas as coisas debaixo do sol sucedem igualmente a todos. A pandemia não atingiu somente os crentes e muito menos somente os descrentes. Atingiu a todos. Crentes perderam o emprego, descrentes também. Crentes tiveram que mudar toda a sua prática profissional, descrentes também. Veio para todos. E a vida é assim. Tudo sucede igualmente a todos, sendo nós bons, justos, tementes a Deus ou não. Isso faz parte dessa vida que nós vivemos. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Ele usa no versículo 20, ele fala, na verdade que não há justos, não há homem justo na terra. Na verdade, então, está um parecer o justo e o injusto, e ele chega e diz, olha, na verdade, não há homem aos olhos de Deus, entendeu? Na verdade, há pecadores. 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 Pecadores, às vezes, muito justificado por Jesus Cristo. Não é? Justificado Exatamente. por Jesus Cristo. Pecadores que quer acertar, né? Que quer trilhar o caminho de Jesus, mas não, eles não vão ter vida fácil. Exatamente. Por causa disso, porque não há promessa nesse sentido, né? Pelo contrário, né? Nós encontramos até o Senhor Jesus falando, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós não temos promessas de uma vida boa, tranquila, por sermos crentes no Senhor. Mas ele não para, né, o escritor dos Eclesiastes, ele não para por aqui, né, nesses primeiros versículos. Ele vem depois trazendo uma conclusão. Mas então, se a gente pode passar pelo dia bom, mas a gente também pode passar pelo dia mau, qual deve ser a minha postura diante dessa realidade? E diante da realidade do versículo que nós lemos lá em Eclesiastes 7, de que nós não conhecemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pode ser de prosperidade, mas ele também pode ser de adversidade. Então, diante dessa realidade, que é a mesma para todos nós, qual deve ser a nossa postura? E ele vem trazendo o ensino nesse sentido na continuação dos versículos. E nós vamos lá para o versículo 7 de Eclesiastes 9 ainda. Qual é a conclusão então? Versículo 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Então, primeira coisa, o primeiro ponto que ele vai colocar aí, olha, diante dessa realidade, então, de que você não conhece o dia de amanhã, seja alegre. Seja uma pessoa alegre. Come com alegria o teu pão, bebe com bom coração o teu vinho.
Alegrai-vos. Paulo fala isso várias vezes e ele repete, ele reafirma: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegria. Alegria é o primeiro ponto, primeiro tópico que eu desejo compartilhar com vocês e que eu desejo exercitar no ano de 2021, se nós chegarmos até ele. É como a oração de Abacuque. Vamos ler Abacuque? Vai lá em Abacuque rapidinho. Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18. Extremamente conhecido. Abacuque 3, versos 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Alegria. Sermos pessoas alegres. E talvez você esteja pensando, mas como é possível ser alegre diante de uma realidade como esta? De que eu não conheço o dia de amanhã e aparentemente o dia de amanhã parece que vai ser mais difícil do que o dia de ontem. O Senhor, Ele cuida e Ele promete cuidar de tudo o que nós precisamos. Como a gente falou, Ele não promete uma vida boa, não promete uma vida tranquila, mas Ele promete cuidar daquilo que nós precisamos. É o que está escrito lá em Mateus capítulo 6. O que Ele vem falando lá? Olha, não andeis ansiosos quanto ao que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de vestir, quanto ao que é a vez de beber, porque o Senhor sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas? Ele está falando de que ali? Do que você vai comer, do que você vai beber, do que você vai vestir. Essas três coisas são o essencial para nós, né? É o essencial. Então o que ele está prometendo ali? Ele está prometendo cuidar do que é essencial. Não vai faltar o alimento, não vai faltar a bebida, a água para a gente beber, não vai faltar a veste para a gente vestir. Ele promete cuidar do essencial quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar. Então, isso deve tranquilizar, amenizar a nossa ansiedade, que por maior que seja, nós devemos confiar no Senhor, porque Ele cuida de cada um de nós. Sermos crentes mais alegres, sermos pessoas que murmuram menos, menos murmuração, mais contentamento. Contentamento, como Paulo fala, contentamento com aquilo que nós temos, né? Bateu no microfone aqui e quer falar, né? O Paulo, ele muito claro nesse sentido, quando ele diz lá aos Filipenses, né? Dizendo que ele aprendeu a contentar com aquilo que tem, né? A gente tem que aprender a contentar aquilo que tem. Porque se a gente não aprende a contentar aquilo que tem, a gente começa a olhar para o que é do outro. A gente começa a espelhar a nossa vida no que é do outro, no que o outro tem. Aí desenvolve em nós a chamada inveja, né? A inveja é isso. Inveja é você achar, não é simplesmente desejar o que é do outro. A inveja é sofrer com o progresso, com a prosperidade do outro, com a felicidade do outro. Então, quando a gente aprende a contentar com o que a gente tem, a gente vai viver bem em qualquer circunstância, né? Vai viver bem em qualquer circunstância. Não é mesmo? Então, isso é muito importante. E quando a gente aprende a contentar com o que a gente tem, a gente se torna agradecido. E quando a gente se torna agradecido por aquilo que a gente tem, a gente está sendo preparado para alcançar aquilo que a gente deseja. Isso é lógica da vida. Isso é lógica da vida. Né? Um dia eu comentei com o irmão Paulo Magre que eu queria viver igual eles vivem. Eles são, mas por que você queria viver igual eles vivem? Pela fé, né? Porque os missionários hoje estão vivendo pela fé. E é a realidade de estar no dia de hoje. Nós comentamos há muitos anos atrás que eu queria viver como ele vive. Pela fé que ele vive. Ele não tem salário,
Hoje, por exemplo, os missionários estão vivendo pela fé. O Jorge, mais de uma vez, já falou com a gente também sobre o testemunho dele, né, Jorge? Sobre aquela preocupação que você tinha a respeito do sustento seu, da sua família, né? E essa é uma preocupação que todos nós temos, agora ainda mais, né? A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, a gente não sabe como vai ser o próximo ano, mas o Senhor, Ele sabe daquilo que nós precisamos, e Ele promete cuidar destas coisas e não permitir que o essencial falte, né? Então devemos ser, sim, cristãos mais alegres. Fala, Jorge. Ontem estivemos lá no Surubi, falou quase o mesmo tema que está falando aqui hoje, né? Nessa noite. Ansiedade é o mal presente nesse século. E, como foi falado, né, nada passa despercebido do Senhor. Se isso aconteceu, porque tudo está no controle do Senhor. E a gente vê por contar dois ou três exemplos. Primeiro exemplo, Abraão estava numa situação de conforto. Um homem próspero, o Senhor dá uma ordem a ele: sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele largou tudo, confiou no Senhor, no sustento, na água, no alimento, em tudo, né? Segundo exemplo, Elias. Elias foi sustentado naquele período de fome, para a mulher viúva, foi sustentado com água, comida por ela, e Acabe quis matar ele, e os profetas deles, Elias viu, e aqueles 400 profetas foram mortos, e não acima de palavras de Jezebel, ele foi se esconder dentro da caverna. Quer dizer, a nossa estrutura é como hoje em dia. Aconteceu isso tudo aí. Me conta o que aconteceu com a igreja. Nós estávamos numa situação de conforto, estagnado, sem se mexer nem para a direita nem para a esquerda. O Senhor teve que intervir. É muito bom vir aqui nessas quatro paredes, ficar sentado, no ar-condicionado, mas quando nós estamos na área de conforto, nós estamos seguros. Tem que ter alguma coisa para mexer, tem para despertar. Isso que falta nas nossas vidas, né? Nós não podemos ficar nesse comodismo, nessa estagnação, como está hoje, nesse século. Ciro, você ia falar também? É despertamento para nós, Jacques, para aquele que confiar melhor ainda, né? Eu acho que essa pandemia, por exemplo, está testando o Evangelho. Não é expressão pesada, mas está testando o Evangelho, porque a resistência está sendo, né? Exatamente, como o Jorge falou, né, nos tirou da zona de conforto, da nossa área de conforto. É interessante o exemplo que você citou de Elias. Eu gosto dessa história de Elias, porque ele tinha acabado de conquistar uma vitória espiritual tremenda. O Senhor, através dele, derrotou 400 profetas de um Deus falso, Baal. Mas ele ficou com medo. Depois Elias fica com medo e ele foge, ele vai esconder numa caverna a ponto de pedir a morte. Ele fala: Senhor, estou sozinho aqui, não dá mais, eu quero morrer, estou sem força. E ele era homem, como nós, sujeito às mesmas dificuldades, às mesmas fraquezas que nós. Mas é interessante ver como Deus cuida do seu servo, né? Como o Jorge falou, o Senhor vai, coloca Elias para dormir, né? Deixa ele dormindo ali, ele acorda, tem uma comida para ele come, descansa, e aí depois que ele descansa, o Senhor fala com ele: olha, você não está sozinho, tem 7.000, não é isso? Que aí não se dobraram a Baal, você não está sozinho, agora vai lá, que tem mais coisa para você fazer. O Senhor sabia que Elias estava no momento que ele precisava descansar, precisava daquilo, e o Senhor cuida dele. Ele sabe, da mesma forma, ele sabe a hora que nós vamos precisar ser, né, carregados no colo, a hora que ele vai precisar tratar dessa mesma forma com a gente.
O Senhor conhece todas as coisas, Ele conhece a nossa estrutura, mas Ele deseja que nós sejamos pessoas mais alegres. As expressões de Paulo, das aflições da vida, estão aí, ao olho patente nosso, né? Isso é muito interessante o assunto aí. Exatamente. Então, vai lá. Nós somos tão privilegiados, nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Nós vimos todas as experiências que o Senhor proporcionou a Israel no deserto. 40 anos, eles não plantaram, não colheram, não fizeram nada. Não fizeram nada. E nada faltou. Nada faltou. E nós parece que temos medo de passarinho, será bem pequenininho, que não esquecemos de tudo. João foi sustentado no deserto com gafanhoto. Ele comia gafanhoto. E o povo, o Senhor nunca passou necessidade. O nosso irmão Jorge Miller, já faleceu há anos e anos e anos, a história dele está no livro. Foi interessante, quando ele se converteu, ele fez no coração dele, da esposa e do cunhado e da esposa do cunhado dele, de não pedir nada a ninguém, oferta a ninguém. Eles oravam o Senhor todo dia. E o Senhor ia sustentando, sustentou até o final da vida deles. A confiança. E muitas vezes nossas confianças não está baseada na palavra de Deus. A gente vê aqui que o Senhor vai nos sustentar, mas parece que nós queremos ajudar o Senhor. Não vou ajudar o Senhor porque Ele não vai me sustentar. Eu passei por isso. Eu fiquei muito dilema. Eu queria voltar para o Rio de Janeiro e tudo. Exatamente. A alegria. A alegria, então, é o primeiro ponto que eu desejo exercitar na minha vida. Como o Vantuí falou, e Paulo cita, né, que ele aprendeu a contentar-se com o que tinha. Se ele aprendeu, é porque ele não sabia antes. Então exige de nós aprendizado, né? A gente não aprende de uma hora para outra. Aprendizado demanda exercício, demanda dedicação. Então, se nós queremos aprender a nos contentarmos com aquilo que temos, deve haver dedicação, deve haver exercício diário. Fala, até os profissionais da área, né, medicina, hoje eles estão agradecidos já pelo tempo que está sendo passado por essa pandemia, que eles estão aprendendo a superar muitas coisas, né? Exatamente. E a alegria não é o único ponto que nós devemos exercitar. Versículo 8 de Eclesiastes 9, nosso texto base. Goza a vida com a mulher que ama todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol. Os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Então eu não quero exercitar somente a alegria, mas eu quero exercitar também a minha vida em família. Ele fala aqui sobre viver a vida com a mulher que ama, de aproveitar aquilo que nós ganhamos através do nosso trabalho. Coisas simples, mas que nesse período, talvez, como o Vantuí falou, nós aqui de cidade pequena, talvez temos vivido pouco isso. Mas muita gente perdeu o contato quase total com a família. Quem morava fora, quem morava, por exemplo, em São Paulo e a família no Rio, ficou meses sem poder ver a família. Profissionais de saúde, médicos, enfermeiros que trabalharam na linha de frente do enfrentamento da pandemia, muitos até morando na mesma cidade da família, tiveram que alugar um apartamento para ficarem sozinhos no apartamento enquanto estivessem trabalhando no combate à pandemia, porque não podiam ter contato com seus filhos. Muita gente passou por isso, perdeu o contato com a própria família. Então nós devemos tirar lições disso, aproveitarmos o tempo que temos para desfrutarmos com a nossa família, aproveitarmos os bens que o Senhor tem nos dado com a nossa família, aquilo que Ele tem nos dado através do suor do nosso trabalho. Vida em família. Tirarmos lições desse período de isolamento, distanciamento, em que as pessoas não podem mais se abraçar, não podem mais se beijar, para que nós em 2021 aproveitemos melhor o nosso tempo com a nossa família.
coisas simples às vezes fazem falta. Se você gosta de passear e a sua esposa também, tira um tempo, vá passear. Lá em casa, por exemplo, eu e a Emily, a gente gosta de passear, gosta de viajar, gosta de conhecer lugar novo. De vez em quando a gente dá uma saída, né? Talvez você não gosta de sair, talvez você gosta de fazer outra coisa, que a sua esposa também gosta. Não perca tempo de fazer isso. Hoje é o dia. Fala. E a gente tem que criar criar esse clima, criar esse ambiente, né? O Salmo 128 ele nos traz um ensino muito profundo nesse sentido, quando o salmista diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem, né? Coisa simples. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Às vezes a gente fica clamando Deus por bênçãos, às vezes não vê as bênçãos que nós temos. Às vezes nós temos uma casa, nós temos uma família, nós temos, sabe? E a gente valoriza coisas fora disso, né? Então criar um clima apropriado dentro de casa, criar esse clima, isso é muito importante. Exatamente. Isso é muito importante para que a gente possa desfrutar do melhor dessa vida aqui. Desfrutar o melhor dessa vida aqui não é ganhar muito dinheiro, mas são essas coisas simples que passam. Vai passar, né? Vai passar. Então, direcionar a vida em família, isso é muito importante. Exatamente. E é mais um aprendizado que a pandemia trouxe para nós. Aproveitarmos esse tempo, porque a gente não sabe se amanhã, por exemplo, eu vou ser contaminado, e se eu for contaminado e precisar de internação. Eu não vou poder nem receber visita da minha família. Quem está internado com essa doença especificamente não recebe visita. Já pensou que situação difícil? O marido não poder ver a esposa. E isso deve nos ensinar, deve nos alertar, acender o sinal vermelho, o sinal amarelo. Olha, aproveita o tempo que você tem com a sua família. E como o Vantuí falou, não é difícil, né? É só aprender, exercitar, dedicar, né? Não precisa, você está pensando assim, eu não tenho dinheiro para sair. Não precisa disso. Por exemplo, no Dia dos Namorados esse ano, a gente fez uma cabana. Quem já foi lá em casa sabe, lá com aquele quintal que a gente tem lá nos fundos lá. No Dia dos Namorados a gente fez uma cabana lá atrás e a gente ficou ali. Não gastamos dinheiro com nada. Ainda não, Zé, porque você não teve infância. Não teve infância, cabana, né? Nem em casa me brinca de cabana, então isso... Pois é. São coisas simples, é como você falou, né? É isso aí. Criar o clima para você aproveitar, desenvolver o relacionamento com a sua família, né? Estendemos um lençol, colocamos um pisca-pisca em volta e pronto. Exato. Eu estou preparando um estudo que a temática é querer e poder. Tá? A vida, nós passamos por fases na vida que a gente tem a opção de querer e poder, né? Por exemplo, o Tiago, por exemplo, está com 13 anos. O Tiago está doido para andar de moto na rua. Ele quer, mas ele não pode. Entendeu? Um dia ele vai poder e ele nem vai querer. Entendeu? Um dia ele vai querer, nem vai poder. Então é isso. Às vezes, hoje, por exemplo, se eu quiser viajar, eu viajo. Eu posso, mas eu não quero. Mas vai chegar um dia que a gente vai querer ir e não vai poder mais. Porque a vida nos limita. A vida vai nos limitando. Entendeu? Eu lembro o Tiago, uma época, uns anos atrás, falou: pai, compra esse carrinho para mim. Esse aqui é o meu último carrinho. Minha infância está passando. Eu lembro disso. Entendeu? Então, que passa. Né? Passa. Então, a gente tem que tentar aproveitar o melhor desse momento. Exatamente. Né? E ele vai falar isso aqui mais à frente. Ele vai falar que isso passa, a oportunidade disso passa. Então, desfrutar a vida em família deve ser um exercício para nós no ano que virá, se assim o Senhor permitir, desfrutarmos o tempo que nós temos com a nossa família. Versículo 10.
Versículo 10 não, versículo 8. Versículo 8 de Eclesiastes 9. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O que ele está falando aqui? Está falando de uma vida de santificação. Uma vida de santificação ao Senhor, uma vida de consagração ao Senhor. Em casa, na igreja, no trabalho, na escola, aonde quer que nós estejamos, o Senhor requer de nós uma vida de santificação, uma vida que agrade a Ele. Afinal de contas, Ele nos salvou e Ele é santo. Como diz lá em 1 Pedro, se eu não me engano, ou 2 Pedro, sede santos, porque eu sou santo. O Senhor, Ele requer isso de nós. Eu tenho um exemplo que eu vou citar para vocês, porque é um testemunho que eu já ouvi de 2 pessoas. Eu já tinha ouvido isso do meu pai, e esse final de semana agora eu ouvi do Jabesmar também. Então o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro, não é isso? Eu posso contar para vocês agora aqui. Que é o testemunho da Simone, minha prima, né? Esposa do Serginho. A Simone é missionária e, pelo que nos contaram, né, a Simone, desde quando estudava, mesmo antes de entrar na faculdade de medicina, ela já tinha esse propósito. E o que ela falava é, eu vou estudar medicina porque eu quero ser missionária, e eu quero ser médica entre os índios. E é por isso que quando eu me formar em medicina, eu vou me especializar em doenças endêmicas para trabalhar no meio dos índios. O que é isso? Isso é consagração ao Senhor. Isso é dedicação ao Senhor. Determinação. Usar aquilo que o Senhor tem nos dado para devolvermos para Ele. Afinal de contas, foi Ele que nos deu, né? Dedicação, consagração ao Senhor. Talvez nós não vamos sair daqui, não vamos como ela ir para o meio dos índios, ou não vamos para a África, porque às vezes a gente tem uma visão limitada do que é ser um missionário, mas a mesma missão que ela tem foi dada a nós também. Nós somos comissionados pelo Senhor na mesma missão, no mesmo propósito. Todos nós somos missionários, todos nós temos a mesma mensagem de salvação. Se eu vou na minha escola, e se eu sou amigo, colega lá do meu amigo lá que não tem o Senhor Jesus Cristo, que não tem a salvação, eu sou um missionário na vida dele, eu sou alguém portador da salvação e que posso levar a salvação até ele. Se eu tenho um amigo no meu trabalho que não é crente no Senhor, eu sou um missionário que talvez estou sendo enviado pelo Senhor para falar da salvação com aquele meu amigo. Todos nós somos chamados pelo Senhor nesta mesma missão. E o Senhor, Ele requer isso de nós, uma vida de santificação. Tem uma expressão usada nesse versículo aqui, versículo 8, né? Em todo tempo. Todo tempo. Todo tempo. Seja alvo seus vestidos. Aqui no versículo 9 ele fala assim: goza a vida com a mulher que ama todos os dias da sua vida. Né? Todos os dias. Repete, né? Aprender a contentar. É importante demais aprender a contentar. Né? Porque às vezes não é trocar, né? Eu conversando com uma pessoa uma vez sobre relacionamento, ele falando da dificuldade, e eu falando com ele: rapaz, quando você espera viver um romance? Quando? Você já está casado tem mais de 10 anos. Quando você espera? Quando você largar essa e arrumar outra, você não vai conseguir. Você vai trocar de endereço. Não é? Trocar de endereço. Então, é aprender a contentar. Não sei, tem que desenvolver um meio, sabe? A gente não sabe. Às vezes a gente tenta solucionar os problemas mais difíceis. Cada um de nós tem suas dificuldades de relacionamento. A gente tem que buscar um jeito, né? Porque não existe uma fórmula. Se existe uma fórmula, era fácil, faz aqui, assim, que vai dar tudo certo. Não existe uma fórmula. Não existe uma fórmula, mas existe um direcionamento. Né? Quando a gente se aproxima do Senhor, o Senhor, Ele ensina. Né? Ele ensina a caminhar, Ele ensina a agir, e pode se tornar um caminho muito mais fácil à medida que a gente busca aprender na fonte que pode trazer todos os ensinamentos, a palavra do Senhor. Então, alegria,
vida de santificação, vida em família. E o quarto e último ponto que nós vamos tratar nessa noite, que nós precisamos exercitar na nossa vida, é o perdão. E aí eu queria que você fosse em Mateus capítulo 18, a partir do verso 21. E nós vamos aprender com o Senhor Jesus sobre o perdão. Grava esse último comentário que o Vantuí falou a respeito daqueles termos usados ali em Eclesiastes. Todo o tempo, todos os dias da tua vida. Grava isso, porque depois a gente vai voltar a repetir isso. Lá em Eclesiastes você vai ver que isso vai ser mais uma vez reafirmado. Mateus capítulo 18, a partir do verso 21. Pedro vai fazer uma pergunta para o Senhor Jesus no verso 21. Olha só. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O Senhor Jesus, ele responde a Pedro dessa maneira, mas o Senhor Jesus sempre foi muito claro nas suas palavras. E ele ensinava através de parábolas, e essas parábolas elas tinham um propósito de ensinar aquilo que o Senhor Jesus estava querendo ensinar de uma forma que as pessoas pudessem entender, da forma que nós podemos entender. E depois, para deixar bem claro para Pedro o que ele estava querendo dizer com essa resposta, ele vai contar uma parábola a partir do verso 23. Olha só. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, este que acabou de ser perdoado, encontrou um dos seus conservos, que era tão servo quanto ele, trabalhava com ele, era um conservo dele, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Quem somos nós aqui, nessa história? Quem somos nós? Nós somos esse servo que foi perdoado e que depois chegou num conservo dele que devia muito menos, estrangulava ele e exigia o pagamento, sem ter misericórdia. Só para a gente ter uma noção dos valores que ele está falando aqui, o texto cita 2 termos relacionados a valores. Dinheiro, né, que ele fala aqui no verso 28, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Em algumas versões está escrito 100 denários. O que é o denário, ou o dinheiro que trata aí? É o salário de um dia de serviço, de um trabalhador comum. Ele era um servo, e ele recebia um salário. O salário do trabalho de um dia era 1 denário. Então, um trabalhador comum trabalhava 6 dias na semana, porque eles não trabalhavam no sábado. Então ele recebia por semana 6 denários, certo? 6 dinheiros. E o outro termo que é usado aí no texto é o
talento, que está lá no verso 24. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. O talento, um talento, é equivalente a 6.000 denários. Prestou atenção? Lembra que um trabalhador comum, por semana, ele ganhava o quê? 6 denários. Salário de 6 dias de serviço. Um talento são 6.000 denários. Ou seja, o camarada, para pagar um talento, ele tinha que trabalhar 1.000 semanas. Para pagar um talento. 1.000 semanas são mais de 20 anos de trabalho. Mais de 20 anos. Qual era a dívida desse camarada, no verso 24? 10.000 talentos. A vida dele não era suficiente para pagar essa dívida. 10.000 talentos. O que o Senhor Jesus queria ensinar para Pedro? Quem somos nós? Quem era Pedro? Pedro e nós fomos perdoados pelo Senhor e a gente não tem nem medida, nossa dívida diante de Deus era impagável. Impagável. Nada do que nós pudéssemos fazer poderia pagar nossa dívida diante do Senhor. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como está escrito em Efésios capítulo 2. Mortos, condenados a uma perdição eterna, distantes do Senhor. E as nossas obras não são suficientes, não seriam suficientes para pagar essa dívida. Porque as nossas obras, como está escrito em Isaías capítulo 64, verso 6, as nossas obras, as nossas justiças, para Deus são como trapos de imundícia. A nossa vida não é suficiente para pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. E mesmo assim Ele nos perdoou. E qual é a nossa atitude? Fomos perdoados pelo Senhor, mas nós saímos daqui e quando nós encontramos alguém que é igual a mim, é um conservo, é igual a mim, na mesma posição que eu. O camarada me deve 100 denários, 100 dias de serviço, uma dívida que com um pouco mais de 3 meses o cara pagaria. E aí o que a gente faz com esse camarada? A gente estrangula ele. O que o Senhor Jesus está querendo mostrar com isso aqui? Olha, a dívida de vocês era uma dívida impagável. Eu não era capaz de pagar, o Vantuí não era capaz de pagar, nenhum de nós. E o Senhor Deus nos perdoou. Mas quando alguém, como nós, nos ofende, nós não estamos dispostos a perdoar. Percebe? Percebe o ensino que o Senhor Jesus queria trazer para Pedro? Então você não tem que ficar contando quantas vezes que você tem que perdoar o seu irmão. Porque a dívida sua era impagável e ela foi perdoada. Então, qualquer coisa, qualquer ofensa que eu possa ter com o meu irmão, com o meu próximo, não é nada diante daquilo que Deus fez por nós. Como servos do Senhor, como crentes em Jesus, nós devemos exercitar o perdão. E termos essa visão de que o perdão dado a nós foi muito maior. E o perdão que nós damos ao próximo não é nada diante daquilo que o Senhor Deus fez por nós. Exercitarmos o perdão. Exercício do perdão. Perdoar-nos uns aos outros. Nesse período de final de ano, é um período em que a gente costuma reunir a família. E quantas famílias estão distantes uns dos outros porque não têm capacidade de perdoar, não conseguem perdoar, às vezes coisas tão simples, coisas tão pequenas que facilmente poderiam ser resolvidas e tem afastado famílias, afastado pessoas que se amam. Precisamos exercitar isso. Perdão, alegria, vida de santificação, de consagração ao Senhor, vida em família. Mas qual é o dia de exercitarmos isso? É no ano que vem? É em 2021? É a partir do dia 1º de janeiro? Vamos voltar para Eclesiastes? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma.
como o Vantuí falou, todo dia, todos os dias. Então não é esperar chegar o 1º de janeiro para exercitar a alegria, para exercitar o perdão, para buscar uma vida de santificação. É agora. É agora, porque eu não conheço o amanhã. E no amanhã pode chegar a sepultura, e na sepultura não dá mais para eu exercitar a vida de santificação, não dá mais para eu perdoar o meu irmão, a minha irmã. Não dá mais. Então o dia é hoje. O dia é hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos direcione para que nós possamos realmente tirar lições de tudo o que nós temos vivido e exercitarmos isso no nosso dia a dia. Pode falar. Nós temos que... o ser humano, ele é totalmente diferente de todos os animais que foram criados. Porque nós, a cada dia, nós temos a possibilidade de ser uma nova versão nossa. Uma versão melhorada. Né? Os animais, quando eles foram criados, foram criados com estrutura para exercer aquela função. Eu exercer aquela função. Né? Um pombo, por exemplo, foi criado para voar. Você não vai ver um pombo andando na rua, hoje eu não quero voar, eu vou andar no chão. Né? Hoje eu não quero vamos dizer, um gato. Hoje eu não estou querendo comer mais carne, eu quero pastar. Opa, ele não tem essa opção. Ele vai fazer aquilo que ele foi criado. Agora o ser humano não. O ser humano, a gente pode ser uma versão nova a cada dia. Cada dia nós temos a oportunidade de ser uma nova versão nossa, evoluir no nosso trato, no nosso cuidado, nas nossas vidas. Né? Então isso é muito importante a gente saber disso. Aprendizado, né? Exercício. A gente pode se adaptar, como o Vantuí falou. A gente pode aprender, mas para aprender tem que se dedicar, né? Tem que dedicar tempo, tem que dedicar esforço e exercitar tudo isso que nós falamos, a alegria, exercitarmos a vida em família, a santificação. Isso não vem de uma hora para outra. Isso vem com aprendizado, com esforço. Que o Senhor nos dê capacidade, né, para nos esforçarmos a cada dia, aprendermos mais com o Senhor Jesus e crescermos como cristãos, crescermos como pais de família, como mães de família, como irmãos em Cristo, que possamos realmente desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado, porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Que a ansiedade não tome o nosso tempo, não tome os nossos esforços, que a gente confie no Senhor, no sustento do Senhor para o dia de amanhã, certo de que é Ele que pode cuidar de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma noite de descanso, no nome do Senhor Jesus. Amém.